A minha internação foi rápida, mas a ação do vírus, para mim, foi mais na recuperação. Eu estou fazendo pouca coisa. O mês de julho está mais seguro, mas está mais ativo, mas no mês de agosto eu já vou ver se eu seguro um pouco. Só que a gente, a princípio, tem que voltar com o blog Convida. Tem vários entrevistados agendados, tem camiseta para fazer, tem muita coisa, né? Mas tem campanha que vem, né? A campanha eleitoral. Tem campanha também. A última vez que eu te vi foi na campanha de 2000... Não, foi na posse da Dilma. Na posse da Dilma, né? Que você cantou, você, Alcione. Universidade Grande Dourados aí. Oi? Eu fui na Universidade Grande Dourados também. Ah, verdade, foi na universidade a última vez que a gente se viu, então. Tem muitos alunos, né, professor? Não vou nem anotar o nome, então, porque é muita gente, né? É bastante gente. Bons alunos. Aí a gente vai fazer o sorteio das coisas que a gente comprou, e aí a Sara que vai anotar, a Sara também estava no evento que teve aqui na UFGD. Parece que combinado a gente envia. Bom dia, gente. Autografado. Bom dia. Nossa, Sara, bom dia. Estou convidando os alunos aqui, porque eles entram certinho às 8 aqui, aí às 9, né? Certo. Às 8 aqui? Aqui em Dourados, aí às 9, né? Aqui é 9 horas. Aí, então, acorda cedo. Sim, sim. Vou usar roupa. Aí eles vão entrando. Estou em casa aqui na sala, professor. Como é que tá? Tá bem improvisado mesmo. Eu ia colocar o óculos, mas... Tem umas coisas interessantes para falar. Meninos, né? Porque eu começo no movimento soul, ali no Black, aos 12 anos de idade. Eita! 36. Então, na realidade, se você contar aí, são 44 anos. Então, desde mais novo que vocês, já estavam no universo da música, né? Então, isso é muito importante. A gente fundou o movimento no Brasil. Esse movimento não existia no Brasil quando a gente estava nascendo. A gente conversa sobre isso, que é muito interessante. Sim. Eu vou falar aqui com os alunos, já para começar aqui. Aí eles vão entrando. Tá certo, professor. Eu estou mutado aqui, de repente, vendo algumas coisas, de repente tiro a câmera, mas estou aqui, tá, professor? Beleza, eu já te chamo, qualquer coisa. Eu vou estar ouvindo aí a sua fala, tá bom? Beleza, tranquilo. É quanto tempo o Braga? Eu vou... Cada um de nós vai falar uns 5 minutinhos. Aí já é você. Certo, mas quantos falam? Só para mim ter Só nós 3 só. Aí os alunos no final, se eles vão perguntar alguma coisa, né? Certo. São 40 minutos no total, né? 40, 50 minutos. É o tempo da aula. Que bacana. A Sara tá anotando o nome dos alunos que tá entrando, porque ela vai fazer o sorteio, né? Ela vai sortear 5 itens, né? Na live. E os outros itens eu vou sortear para quem fez a atividade, né, do mês, que é sobre o hip hop. Certo. O Braga vai cantar, Braga? Alguma coisa? Isso, eu vou estar falando... Acho que cantar não, né? Ou vai cantar? Cantar não, aí não. Eu queria ver o som do Braga aí. Ele tá conversando, dá para mostrar. Certo. Depois manda um link para nós aí, para a gente ouvir um som seu aí, para ver um trabalho. Beleza. Manda para nós, professor. Beleza. Eu tenho uma música saindo agora, Braga, que é uma música com o pessoal do Ela Cria. É o 2T, Oji, vem mais o Febem e tem uns 2T, Febem, Oji, o Lorde ADL. E saiu agora a primeira facada eleitoral. Aí, professor, facada eleitoral 1 com o Rapadura e todo um time. Vem também ali, já vem o DK7, o DK47. E essa música saiu agora dia 17, a outra sai dia 17 do mês que vem. Depois dá uma olhada.
Então tá, bom dia a todos os presentes. Nos últimos 2 meses, a gente está trabalhando vários assuntos a respeito da diversidade, né? A gente está trabalhamos sobre o dia 14 de maio, que é o dia de combate ao racismo, o porquê que o movimento negro não reconhece esse dia, né, como um dia da abolição, porquê que o movimento negro, ele reconhece Zumbi dos Palmares, né, mas o dia 20 de novembro como um dia de comemoração, como um dia de consciência, né. A gente debateu também o dia 17 de maio, que foi o dia de combate à homofobia, e falamos a respeito da retirada, né, da homossexualidade como doença. Discutimos também a respeito do preconceito asiático, que voltou com tudo aqui no Brasil, por conta da pandemia. Tivemos uma participação de alguns alunos descendentes que debateram também. Debatemos o preconceito contra os povos indígenas também, que aqui em Dourados, depois que houve um comentário do Eduardo Moreira, as pessoas se revoltaram na internet, porque ele falou que aqui pessoas que comiam restos de comida, retiravam lixo. A gente fez esse debate também. Fizemos um debate a respeito de direitos humanos, também, na semana passada. Fizemos um debate também sobre religiões de matriz africana, com o professor Mário. Então, agora para encerrar o bimestre, como hoje é a última aula do bimestre, a gente, como esse mês de junho, a gente está trabalhando hip hop, trabalhando a respeito de cultura de rua, cultura da arte da periferia. Como eu conheço o Gog há muito tempo e sempre ele foi um artista sempre ligado às causas sociais, às questões sociais. Além de artista, ele é ativista, né? Ativista da periferia, um ativista da população negra. Então, eu convidei ele e ele, de pronto, aceitou, né? Mesmo estando ainda em recuperação do Covid-19, né? Que é uma doença que atacou ele, que pegou, né? Ele topou participar dessa aula e trazer um pouco da experiência dele no hip hop. Ele que é um dos pioneiros do rap no Brasil, então ele tem todo um histórico, tem toda uma bagagem, né? E também a gente trouxemos o Gabriel Braga, ele que foi meu aluno também, e começando agora no trap, né? Começando a gravar, começando a escrever umas letras, umas músicas. Ele vai estar falando um pouquinho, né, da história do hip hop com o trap. E aí, logo em seguida, o Gog vai estar conversando com a gente, vai estar participando aí com a gente. Braga, com você. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Como o Evandro explicou, né, como ele disse, eu estou começando agora no trap, né, e eu vou estar falando para vocês um pouco a respeito da história do hip hop, né, que o hip hop, ele, sem dúvida nenhuma, ajudou muito aí na periferia, conseguiu conscientizar bastante pessoas, né, fora do mundo, e a gente consegue estar tendo um acrescento na comunidade, né? O hip hop, ele iniciou, né, fora do Brasil, ele iniciou nos Estados Unidos, né, lá no Bronx, mais especificamente, que foi, apesar de vários poréns, né, que foi sendo erguido o hip hop. Que o hip hop, ele nada mais né, do que uma cultura hoje em dia. Ele se baseia em 4 elementos do hip hop hoje em dia, né, que seria, no caso, o break, né, que veio crescendo também das danças, né, que era das casas de shows, e também o grafite, tem também o DJ, né, e o rap em si, que faz a parte do hip hop. O hip hop, ele vem desde 1970, né, que lá do Bronx, dessa área que era uma área muito conturbada na época, né, por conta da desigualdade social, do racismo em si, né,
e por conta disso, o pessoal que morava na região tinha muito conflito, né? Tinha bastante venda de droga na região, tinha bastante conflito entre gangues, né? E para estar amenizando um pouco isso, o criador em si, né? O DJ África Bambata, ele desenvolveu esses 4 elementos, né? Que seria, colocou como pilar, né, do hip hop os 4 elementos que seriam o break, o grafite, o DJ, né, e também o rap, que foi evoluindo ao decorrer do tempo. Ele desenvolveu esses 4 pilares, né, e com isso a gente tem o hip hop que é hoje, né, que o pessoal conseguiu se conscientizar mais, né, conseguiu estar vendo que não precisa de guerra para estar tendo uma comunidade boa, ninguém precisa estar sendo melhor que ninguém, a gente tem uma igualdade, né? A gente precisa de uma E no comunidade... Brasil, Gabriel, quando que surgiu o rap aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil, o rap ele surgiu em torno de 1980, né? Já como a gente está tendo o prazer aí de ter um pioneiro aí do rap aqui no Brasil, o GOG, né? Ele foi um grande influenciador aí também, um pioneiro aqui do Brasil, do hip hop, do rap, né, no Brasil. E a gente teve em 1980, né, que foi o início do rap, do hip hop aqui no Brasil, foi o start, né, que começou mesmo aqui no Brasil. E com isso a gente já teve vários grandes artistas, né, como o exemplo GOG, o grupo Racionais MCs, né, que tinham as reuniões na rua 24 de Maio e no metrô de São Bento, né, que foi daí que começou a sair bastantes artistas desses encontros, né, e fazendo letras e fazendo as músicas, né, aí eles conseguiram estar destacando essa arte, né, que é mais voltada para a parte musical do hip hop em si. E o trap? Como que é a pegada do trap? Qual que é a diferença do trap pro rap? Então, o trap, a questão do trap, ele tem bastante ligação com o hip hop, né, e o rap. O trap, ele é um subgênero do rap. Ele só é um pouco mais frenético, podemos dizer assim, né, em questão de cantar, em questão de beat, né, em questão da melodia da música, ele é um pouco mais frenético. E o trap, ele veio de Atlanta, né, que começou fora também do Brasil e com o incentivo, né, de alguns outros artistas, chegou no Brasil e a gente tem a cena hoje do trap que está crescendo cada vez mais. O trap, ele tem uma ligação muito importante com o rap, o hip hop, que é incentivar o pessoal, né, a quem ouve, os ouvintes, a estar percebendo essa desigualdade, né, na sociedade que tem entre pessoas que não como que eu posso dizer, elas não tem acesso, não tem oportunidades, você fala. Então, exatamente. E elas contam a realidade delas nas músicas, né? Então, por isso que bastante das vezes no trap em si, a música ela é contada mais em questão voltada à droga, a crime, a também a ostentação, né? Também voltada a dinheiro, mais isso. Mas o trap, ele tem essa pegada de falar a realidade, né, do gueto, falar a realidade das periferias, mas também para conscientizar, né, quem está vendo por fora, para quem está ouvindo, e ver que quem está passando por isso, né, teria que estar tendo algo maior para estar tendo uma diferença, né, algo ser mudado para a gente estar tendo uma harmonia, né, entre a sociedade. Entendi, Gabriel. Então, gente, agora a gente vai ouvir, né, um pouco da experiência que essa pessoa tem, essa bagagem, né, que é o Genival Oliveira Gonçalves, o GOG, pioneiro no rap brasiliense, pioneiro no rap do Brasil. É com você, GOG. Então, gente, bom dia a todos, satisfação total. Quero mandar um salve a um grupo de rap
Pro MC, o primeiro grupo de rap indígena do país, certo? Um grupo criado em 2009 aí na cidade de Dourados, Guarani, Kaiowá, também em Teneré. E é muito importante a gente falar da origem do hip hop em cada canto. É bom a gente falar aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que foi criado em 1977, Saudal Braga, né, Braga? Satisfação de te ouvir. É muito bom a gente ouvir essas escolas. E eu que estou lá no início, a gente tem que falar de algumas coisas. Na realidade, o criador do hip hop, dessa estratégia, né? O hip hop ele nasce na Jamaica. O hip hop é uma construção negra que vem caminhando. Então, através das festas de dancehall, através dos bombastos, do ritmo. Então, o hip hop ele só vem para os Estados Unidos depois de suas influências através do DJ Quack. E aí ele toma forma. E nesse caos que você falou, então, quer dizer, o caos urbano traz o hip hop, os 4 elementos do hip hop. Essa época era a época da guerra do Vietnã, né? Era uma guerra que matou naquele tempo 50 mil americanos. Você vê hoje, nós temos 600 mil americanos e americanas mortos pela Covid e não causa tanto impacto, né? O que mudou de lá para cá? A governança, aquele tempo era tempo de Guerra Fria, que as pessoas pouco choravam, né? Mas mesmo assim ainda choraram mais do que choram hoje. A gente, pelo menos, quando a gente vê isso midiaticamente, né, na bolinha do zóio, como tem que ser feito, não é. Então o hip hop nasce, né? Ele nasce através desses 4 elementos, do break, do grafite, do rap e do DJ, para trazer essa retórica. Então o hip hop, ele por exemplo, eu estou vendo aqui, vocês, assim, a maioria de pele clara, isso é uma evolução de outras escolas, de outras casas do hip hop, porque o hip hop ele nasce na quebrada mesmo, sabe? Ele nasce na periferia, ele vem do soul, ele vem do funk, ele vem da disco, ele vem desses elementos do hip hop, esses elementos da música negra que agregam e no hip hop. Eu tenho 56 anos, eu estou no hip hop desde eu comecei a dançar nos anos 80, então 12, menos 56 da conta, gente, 44 anos nessa cultura. No tempo que eu tinha a idade de vocês, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa vivência, então esse despertar que vem aos poucos, então ser um despertador periférico. A gente, quando nós criamos o hip hop no Brasil, praticamente nós somos uma criação do hip hop, a gente não sabia o que estava fazendo. A migração, né, do funk, do soul, da disco, eram coisas, porque quem dançava funk já não gostava da outra música que vinha para frente, que achava que aquilo era muito evoluído. Então, quer dizer, a evolução, o trap hoje, quando a gente fala do trap, a gente tem que respeitar, porque o trap é uma evolução, né, com consanguinidade, sabe? Não é que é melhor, mas é geracional. É geracional. Então, hoje, através do trap, muitas vezes, através do Braga, a gente conversou aqui um pouco dos bastidores antes, e a gente foi bem apresentado pelo professor Evandro, quero agradecer, professor. E a gente falou, a gente sempre tem que entender por gerações. Se a gente não entender geração, a gente divide. O Estado do Mato Grosso, como eu falei, ele foi criado em 1977, 79, né, professor? Se deu a criação, a fusão do Estado. É bom lembrar que foi durante a ditadura do presidente, se não me engano, Ernesto Geisel. Esse Estado, ele fez 40 anos sem uma bandeira indígena na sua página, na sua história, não tem na sua mídia. Isso diz muito, gente. E o hip hop, ele contesta isso. Contesta. Então, o Bro MCs, ele traz exatamente... Eu tenho aqui o nome dos meninos, do Cleverson, do Kelvin, do Charlie Peixoto, da Dani Muniz, do Igor Lobo, de várias nações, que tiveram pessoas de pele clara também no Bro. Eu visitei, aí eu estive na Universidade da Grande Dourados, e visitei vocês aí, visitei a Deia Jogaperu e Bororó, então que eles cantam nas músicas, nós cantamos, quer dizer, o Bro saiu daí, representou vocês, Braga, no Câmara Ligada aqui na Assembleia Legislativa de Brasília, no Congresso Nacional, e cantaram comigo, certo, com presenças da comunidade de Brasília, então um grupo que representa também, saca? Porque o índio no Brasil, o indígena no Brasil, vocês veem, praticamente não teve protesto contra a forma que os indígenas foram tratados, né, no Congresso Nacional agora. E a gente não vê isso com outras cenas. Eu vejo
Por exemplo, o hip hop hoje ele vê de que forma? E ele traz isso na sua essência. Tem matérias de jornal dizendo que o Bro MC se apoderou do hip hop, mas a gente não pode dizer que outros estilos se apropriaram do hip hop. A gente tem que ter essa percepção para a gente notar como funciona essa máquina brasileira, no meu entender, de moer gente. Então, quando se faz... vocês sabem que essa região foi uma região da Guerra do Paraguai, foi uma região de muitos conflitos. E isso, essa cena é uma cena que a gente tem que conversar, porque o hip hop, na sua essência, ele traz essa gramatura sempre. Então, essa é a linguagem que a minha geração aprendeu a conversar, é uma linguagem que a gente rompeu territórios, porque o rap ele nasce na periferia e ele até os anos 80, quando nasce Taíde DJ1, quando nasce Racionais MCs, quando em Brasília nasce GOG, Câmbio Negro, os grupos de break surgiram primeiro aqui, praticamente toda a geração do rap de São Paulo e do rap de Brasília começaram pelo break. Não teve um lugar onde nasceu primeiro. Teve lugares que a gente não conhecia naquela época. A gente era do tempo das cartas. Então, eu falei, por exemplo, com o Zezé, com as pessoas que era do Nordeste, através de carta. Hoje a gente manda um e-mail, hoje a gente manda um zap, hoje você manda uma fita pelo Instagram, hoje você troca uma ideia para ver seu clipe no YouTube. Então, é isso que eu queria falar, professor, a princípio, para vocês, e também abrir para perguntas, porque é muito importante a gente falar e ouvir também. E como eu falo, a fala ela muitas vezes ela é discordante, é muito importante que a gente pegue e questione, que a gente pergunte, porque da mesma forma que eu estou aqui para falar para vocês, a gente tem que estar aqui também para ouvir e para aprender também. Não estou aqui só para ensinar, estou aqui para aprender, professor. Então, Gog, você falando me fez lembrar um pouco que na década de 80, a galera que se reunia ali na 24 de maio, como o Braga falou, centro de São Paulo, eles sofriam muita repressão policial também, né? Então, assim, o samba sofreu isso também no passado, né? Então, assim, parece que várias das manifestações que vêm da periferia, elas são vistas com certa desconfiança, né? Colocado como algo marginal, algo, vamos se dizer, perigoso, como já foi no passado reprimida a capoeira, por exemplo, né? Então, as manifestações negras, seja em Brasília, seja em São Paulo, seja no Bronx, Braga, elas sempre foram reprimidas, né? E a gente traz para a atualidade hoje, professor, por exemplo, as manifestações no Congresso Nacional de pessoas da classe praticamente dominante, das pessoas que estão pró-governo. Aqui a gente não está fazendo coisa governamental não, tá, gente? A gente está falando do que acontece. Elas são mais pacíficas, não porque as pessoas são mais pacíficas, mas porque as coisas parecem que acontecem de outras formas. Agora, no nosso caso, estão tirando direitos e quando a gente protesta, a gente é machucado. Seria incrível se não tivesse reação. Outra questão também que eu percebo que o hip hop ele foi, foi se modificando ao longo do tempo, né? Vou colocar essa palavra. Evoluindo, não sei se é essa a palavra, ou avançando. Porque, assim, antes, né, por conta dessa perseguição, era até uma resistência a não ir para a televisão, né, não aparecer nas grandes mídias, por exemplo, né? E que hoje é algo que é até mais aceito por conta disso também, que foi para a televisão, começou a aparecer em novela, em programas de auditório. Então, você acha que houve uma mudança? O problema, mas a matemática aí é exatamente o ser aceito. Muitas vezes, para você ser aceito, você tem que se moldar. Braga, as músicas de rap, por exemplo, Racionais MCs, músicas como Brasília Periferia, eles tinham 8 minutos e as pessoas cantavam ao vivo. Hoje a gente faz música de 2, 3 minutos, tá ligado? Para as pessoas cantarem. Então, naquele tempo, a gente cantava para as pessoas ouvirem. Hoje, a preocupação é fazer o mínimo possível para as pessoas ouvirem. Então, essa aceitação, ela é complicada porque você não passa a sua essência. Você passa o que as pessoas querem, mas você tem que ter a sua
a sua forma, já que o seu pensamento tem que ser expressado, que ele seja expressado longo. As mídias, principalmente as mídias Rede Globo, Record, então você fala pouco e eles ainda editam, e muitas vezes edita, a gente já teve frases, né, que você coloca de trás para frente, e como a gente trabalha nessa linha, você vê que eu falei muitas coisas aqui, se você colocar de trás para frente, fica complicado. A gente não está falando de uma coisa, a casa é amarela. A gente fala, o Brasil tem preconceito. Aí o preconceituoso é o Brasil. Nesse caso, né, casa, mas muitas vezes a cena é complicada. Então, a nossa primeira mídia foram as rádios comunitárias, foram os zines, exatamente porque a gente podia falar, a gente podia se expressar. Então, o andar do tempo, ele necessariamente ele não quer dizer uma evolução, ele quer dizer o passar do tempo, que nós temos um tempo histórico, né, e um tempo cronológico, né, professor? Nós temos o tempo passando, mas temos o tempo histórico também, que é o tempo das coisas. Tem pessoas, por exemplo, que vivem em 2021 com a cabeça de 1820. Tá? Então, é preciso estar... Você não precisa estar, mas além do tempo, e está um pouco à frente do tempo, na visão, e isso para nós, principalmente para negros e negras, é muito complicado, porque para a gente, a real é o seguinte, gente, a gente tem que falar. Quando a gente levanta, a gente olha assim, pô, essa cara de novo, mano. É muito complicado. Eu estou falando porque eu fui um jovem adolescente que cresci dessa forma. E eu não era doente, eu não era problemático, mas isso já veio para mim dentro da cultura, das coisas que eram vistas. Porque, por exemplo, quando vocês pegam a TV, e a gente está falando de hip hop na sua essência, principalmente a TV dos anos 70, era uma TV que não tinha pessoas negras. Então você nunca se via na TV. Regina Duarte, professor, era a namoradinha do Brasil, então todo mundo queria Regina Duarte, né, como a namorada, como tudo. Como é que vai ter? Como é que você vai ter naquela época, né, uma namoradinha com aquela cara? Não tinha. Isso causava, mano, muitas vezes depressão, e a gente não fala, por exemplo, no caso dos indígenas, o número de suicídios de indígenas. A gente vive muito da conexão. Eu já tive, por exemplo, em Rio Brilhante, quero mandar um forte abraço aí ao meu parceiro Rogério, certo? Que perdeu sua mãe dona Eletiva. Quero mandar um forte abraço ao Falante da Rima também, que é também aqui do Mato Grosso do Sul, da cidade de Campo Grande, da capital do estado. Então, o hip hop é o Igor Lobo, certo? A Dani Muniz, que é a esposa do Igor Lobo. E então, o hip hop, a gente nesse tempo, a gente vive nesse tempo, mas nessa conexão que a gente sempre teve, é muito importante. A gente conecta, a gente conversa, a gente é uma grande escola. E a princípio, professor, abrindo para mais perguntas dos meninos, eu queria que eles falassem, se possível, não sei se eles podem, por exemplo, a Kate Grace está aí, o Richard, a Sara está anotando, a Isabela. Eu acho que é importante a gente colocar, porque aqui não tem dono da verdade, eu estou falando a minha posição, e as verdades, né, elas são relativas, viu, Braga? A minha vivência não é a sua vivência, então, quer dizer, eu não posso falar por você. É por isso que no sistema judiciário, por exemplo, a gente não tem juízes negros no Brasil praticamente, promotores públicos negros. Como é que ele vai julgar, né? Como é que ele vai julgar uma pessoa de pele escura ou indígena se ele não tem a vivência? Só pelo crime sem a vivência não é completo. E justiça tem que ser completa, pelo menos na sua concepção de justiça. Então, isso é hip hop também. Isso é hip hop porque a gente precisou, como o professor falou, romper os territórios. A gente precisou de conversar com pessoas e hoje a gente tem, por exemplo, a causa antirracista, que é exatamente o quê? Pessoas de pele clara, todas as classes sociais, desde que entendam nossas demandas, desde que discutam com nós, são bem-vindos. Agora, não dá para um parceiro que tem a pele escura, que tem a pele clara, depois de 10 anos de dread, ele falar que tem consciência negra. Consciência negra, quem é negro. Consciência branca, quem tem é branco. Certo? Porque você tem sua vivência. Isso não é nenhuma agressão. Aqui, como eu falei, a maioria são de pessoas de pele clara, e a gente não tem nenhum problema em relação a isso, mas a gente está discutindo abertamente, é uma aula, e eu falo para vocês aí de coração aberto. Professor, os meninos e as meninas,
Ingrid, você quer falar? Pode falar, Ingrid. Liga o microfone. Bom dia. Eu perguntei aqui na mensagem se as músicas de vocês, de certa forma, serviu como desabafo, porque como muitas pessoas não tinham e ainda não têm voz nesse meio, as músicas de vocês serviam como desabafo até para incentivar outras pessoas? Sim, ó, eu vou te cantar uma música dos Racionais MCs. O Brau hoje tem 50 anos, ele tinha 17 anos quando ele cantou essa música. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância e nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz. Cheios de razões, calibres em punho. Dificilmente um testemunho vai aparecer. E pode crer, a verdade se omite. Porque quem garante o meu dia seguinte? Justiceiros são chamados por eles mesmos. Matam, humilham e dão tiros a esmo. E a polícia não demonstra sequer vontade de discutir ou apurar a verdade, pois simplesmente é conveniente, porque ajudariam se nos julgam delinquentes e as ocorrências prosseguem sem problema nenhum. Continua assim o pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Então isso é um grito. Isso é, sabe, o Ingrid, isso é um grito, cara. É diferente assim de uma letra que você pega do papel. E acontece, o Racionais, o sucesso do Racionais, o sucesso de outros grupos de rap nacional, eles estão ligados exatamente a esse grito que várias outras pessoas queriam dar e não deram. Como eu falei, quando o Brau fala lá também, o Brau é um grande artista, um grande poeta, e a gente fala dos outros. Quando o Brau fala lavar o rosto nas águas sagradas da pia, é porque a pia para nós, mano, é um momento que a gente lava o rosto, olha a cara e a cara está lá. Mais um dia. Então, tem um livro muito bom, O Poder do Agora. A gente indica para vocês, é um livro novo, não é um livro de uma pessoa negra que eu indico o livro, Nelson Maca, professora Conceição Evaristo. Os livros são livros maravilhosos. E o poder do agora é você viver esse momento, você viver cada instante, porque depois de um tempo, vocês vão saber que vocês não vivem um dia a mais, e sim um dia a menos. Quando você vive um dia a menos, você valoriza cada dia, desde sua novidade, desde de estar novinho. Então, hoje, vocês com 17, com 18, com 20 anos, se vocês tiverem a percepção de que vocês vivem um dia a menos, então cada dia vai ser um dia muito esforçado. E quando vocês chegarem aos 30, vocês vão falar, pô, parece que eu já vivi 60 anos. Agora, se você pegar deixar os 60 anos, você vai pensar assim, pô, eu vivi pouco. Vocês não viveram pouco, porque perceberam um pouco a vida. E vida, né? Vida e viver é diferente. O que a gente pede, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas, essas machucadas pelo Brasil, vida a gente tem, mas a gente quer viver, a gente quer vivência. Então, por isso que a gente parece num Brasil que dá para poucos, consciência de classe é uma coisa que incomoda, de classe social. E o que acontece? Para nós, principalmente negros, indígenas, todo mundo vê o indígena como um inóspito, né? O índio, né? Eu não sei, eu fui nas aldeias de Guarani Kaiowás, eles são praticamente afastados, é totalmente diferente, né? A estrutura, a engrenagem, professor Caio, e aí a engrenagem é totalmente diferente, e a gente contesta isso, o Brou contestou isso, e isso muitas vezes custa caro para uma cidade que não quer saber. Então, quando eu fui da Universidade da Grande Dourados, nós fomos discutir exatamente essas coisas na universidade e foi muito importante. Eu posso fazer um comentário? Pode falar. Oi, Estevão, tudo bem? Eu queria perguntar para o Gog sobre se ele podia fazer um comentário na música dele, Carta à Mãe África. Ele fala sobre a falsa abolição. E eu queria que você pudesse perguntar um pouco sobre isso, sobre as consequências dessa falsa abolição, ou essa ideia de falsa liberdade que foi colocada em toda a população negra após a abolição. Kate, né? Kate Grace. Kate, muito boa essa pergunta. Então, a abolição da escravatura, né, é oficial, ela é tida no dia 13 de maio de 1888, então completou agora 133 anos, né, professor, de abolição da escravatura. Só que essa abolição da escravatura, Braga, ele veio sem terra, sem cavalo, sem nenhum tipo, né? Os trabalhadores braçais e domésticos que éramos nós, eles continuaram sendo os mesmos.
E aí, para completar, naquela época, o que aconteceu foi que o Brasil, ele sempre teve vergonha da sua cor, da sua origem, os indígenas. Então, o que aconteceu? Eles trouxeram, essa época que se dá a maior migração de pessoas de europeias para o Brasil, e essas pessoas, a população, a classe dominante, quem tinha mais dinheiro nessa época, não era o agronegócio, eram os cafeeiros, mas já era alguma coisa ligada. E o que acontece? O governo deu incentivo para as pessoas virem. Eu estou contando da história, tá, gente? Eu não estou falando de preconceito. E essas pessoas, o Estado remunerou esses empresários, vamos colocar na época, pelo capital despendido para trazer essas pessoas. Ou seja, a mão de obra que estava aqui não foi aproveitada, nós ficamos nos piores lugares. Não que o trabalho doméstico seja, mas ele é mal remunerado, ele não é respeitado, ele é cansativo. Então, nós temos, por exemplo, os escravos, os escravizados, a gente também diz isso. Escravo é uma pessoa, parece que é uma pessoa que foi colocada escrava. Escravizado já é o quê? Já é uma pessoa que foi forçada a ser escravo. Então, jamais existiu um escravo africano, escravo africano. Escravizados, escravizadas. Outra coisa, escravo vem de slave. Slaves são eslavos, que eram povos brancos. Então, quando a gente tem essa visão, então, historicamente, os eslavos foram escravizados primeiro do que os negros, primeiro do que a comunidade africana. Só que a última escravidão teve, eu vou te falar, nesses moldes, foi escravidão negra. Então, se eu pedir para todo mundo aí pensar, você vai ver cá, pensa num negro escravo, pensa num escravo, num escravizado. Você vai pensar numa pessoa de pele negra, uma pessoa forte. Essa coisa de forte do negro é muito ligado, então, a que ele carrega mais peso, ao reprodutor. Então, tudo isso tem a ver, né, com o preconceito que é colocado. Então, a gente não pode comemorar um dia em que não teve, na realidade, melhorias. A Princesa Isabel não é redentora. A Princesa Isabel assinou um papel que sobrou para ela assinar. A nossa luta foi uma luta de batalhas. Então, nós temos nossas heroínas, nós temos toda uma história. Luísa Maim, Luiz Gama, que, por acaso, a história diz que foram mãe e filha. Então, Luiz Gama, ele é advogado, o Rábula, né? Então, ele pegou a lei e ele, mesmo não formado em direito, ele usou a lei para libertar as pessoas. Então, ele traz para nós uma história. Por isso que nós temos, por exemplo, Hamilton Borges Vallet, formado advogado. Nós temos várias pessoas que têm essa cena. E já para nós, os nossos heróis, por exemplo, Zumbi dos Palmares é um herói para nós. Então, nós simbolicamente nós colocamos o dia, né, o dia da nossa, o Dia Nacional da Consciência Negra, o 20 de novembro. E o dia 13 a gente não comemora, e a gente diz da falsa abolição. É porque é muita coisa, viu, gente? É muita ideia. Bastante. O Gog me fez lembrar também, né, de outros nomes, né, assim, que a gente também sempre lembra. Nas aulas a gente sempre fala Nelson Mandela, Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, Angela Davis, né, que são pessoas também que inspiram bastante, né, a gente. E me fez lembrar também de uma música sua, que ela trabalha um pouco o cotidiano, né, mais da periferia, que é aquela Quando o Pai Se Vai. É uma música, assim, que qualquer pessoa, às vezes, que nem... Até tem pessoas que nem gostam de rap, porque são pessoas, assim, que são de uma outra geração, né, e que você coloca essa música para ela ouvir, ela se apaixona, porque, assim, vai contando a história de pais diferentes, né, então tem uma parte que fala muito, que é aquilo que muitas crianças, muitos adolescentes vivenciaram, né, não tem a presença do pai, ou o pai que paga a pensão e fala que não vai pagar porque a mãe vai gastar com outras coisas, né? Então é uma música que mostra muito isso, né? Ou o pai que se debruça para criar os filhos, né? Ele mostra várias formas de ser pai também, né? Essa frase, né, é uma frase que começa quando o pai se vai, mas que ela é universal praticamente no Brasil, principalmente para nós, periféricos, negros. Ele partiu e no seu lugar ficou o vazio. Me lembro bem o dia, nem se despediu. Então, isso aí é muito forte, sabe? É uma realidade de muitos. Nós temos, em consequência, gente, os lares periféricos negros, praticamente 70% são comandados por mulheres.
por mulheres. Se vocês for ver os lares de classe média, não acontece dessa forma. A família, entre aspas, está totalmente montada. Só que a gente reescreveu o conceito de família. Família, quem está com nós, o tio é família, né? O avô é família, então quer dizer, alvorrai, né? Os avós e pais que surgem disso aí. Então, são realidades, né, professor, que a gente está colocando, e se o Brasil é tudo isso, mas o Brasil precisa se discutir como um todo. Teve um parceirinho que levantou a mão aí, professor. Sim, Cássio. Cássio é um grande parceiro, grande amigo. Tudo bom, Gog? Tudo bem, professor? Fala, Cássio. Primeiramente, quero só dizer que eu admiro muito o seu trabalho, tenho DVD, escuto suas músicas, bastante suas músicas. Obrigado, professor. É o seguinte, eu sempre tive uma dúvida, uma vez eu andei pesquisando e dando uma olhada, teve um livro primeiro, do Guia Politicamente Incorreto, que o pessoal fala um monte de situação lá de que a escravidão era, né, liberada, meio que distorcendo e querendo enxovalhar, né, o movimento negro e tudo mais. O que você tem a dizer em relação a essa obra que, assim, para mim não tem muita validade, mas só que impacta muito negativamente, principalmente nesse pessoal mais reacionário que vem vindo agora nos últimos anos, né? Professor, assim, a história, ela deve ser lida, mas não na ótica do ódio. Então, quer dizer, a gente quando fala, nem todo branco, né, é racista, mas nós temos que dizer que num sistema racista, a pele clara, ela é, entre aspas, privilegiada, por ela até como se ela tivesse um passe livre nas cenas. A gente é mais complicado. O que é o rolezinho, professor? É porque as pessoas decidiram ir no shopping, os moleques não têm grana, não, vamos lá pelo menos dar uma olhadinha nas vitrines. Então são espaços de conforto, aeroportos. Quantos cintos de segurança eu coloquei em senhoras, empregadas, trabalhadoras domésticas? Você me ensina a colocar o cinto a primeira vez que aquela pessoa estava andando de avião. Isso quando rompe, isso aí, é claro, é como se entrasse em erupção. Então, as pessoas brancas, elas só têm que entender, por exemplo, como eu falei aqui, consciência negra é quem tem negro, consciência branca é quem tem branca. É legal hoje ter consciência negra, meter o estilo black, mas não viver a história black. A história black é mais dura, né? E isso é o que eu quero dizer. Então, como eu falei aqui, o termo slave, escravo, que vem de slave, não é um termo escravo negro, mas slave surge de povos de pele clara, né, que foram escravizados. Nós temos uma história de escravização. O mundo são disputas. Então, se nas comunidades, na realidade o que acontecia na África eram disputas, né, entre tribos, em que a que vencia subjugava a outra, mas é como se você pegar uma pessoa e trancar ali, mas não tinha, ela era livre se ela conseguisse sair dali. É diferente, é bem diferente. Então, essa contra-história colocada é a mesma coisa que a contra-informação. É por isso que a gente tem que ler, sim, né, vários livros, mas a gente tem que ter a visão também da realidade. Durante muito tempo, a ciência, o cientificismo, os livros, eles distorceram o fato, porque quem tem dinheiro escreve livro. Nós começamos a escrever livro há pouco tempo. Então, quem escreveu o livro foi quem ganhou a história. Foi nós que escreveu o livro. Então, o livro que muitas vezes a gente lê, está distorcido na sua fala. E eu acho que isso a gente tem que... assim, o que a gente chama, é o senso comum, é pensar igual todo mundo, e o senso crítico, né? Você buscar a sua visão. Olha, isso aqui eu concordo, discordo, porra, eu sou isso aqui. É muito importante isso, viu, Cássio? Valeu, Gog, obrigado. A Sara quer perguntar, Sara? Sara também quer, uma grande amiga, professora aqui também de Sociologia. Quero perguntar. Gog, tem várias letras de rap que objetificam as mulheres, né? Que nem tem aquela do Racionais, estilo cachorro, enfim. E aí, como que você enxerga essa transformação e a relação do rap com o movimento feminista? Se vocês já pararam para fazer uma autocrítica, como é que foi essa transição, assim? Então,
Só um pouquinho. Gente, abre as câmeras para nós tirar uma foto, tá? Enquanto nós estamos conversando. Pode continuar agora. O rap como ele nasce numa sociedade machista, então ele é machista. O rap é machista, principalmente o rap dos anos 80. Oi, gente, tudo bem para vocês? O rap é machista, né, professor? O mundo é machista, então o rap tinha que ser machista também. A música do Racionais, né? Hoje eu sou ladrão, artigo 7, 5-7, as cachorras me olham, os ladrões se derretem, né? Ou é ao contrário. Ela é fruto tanto que, mas teve discussão, movimento feminista, movimento de mulheres já atuantes, nós temos mulheres atuando, nós temos Ruba RPW, Rose MC, Cheroline. Eu tenho um programa no meu Instagram, no @gogpoeta, em que o Gog entrevista, nós entrevistamos muito, e a gente vai entrevistar esses dias a Nath Finanças, a gente está conversando algumas coisas nossas, a lesbofobia, LGBTQI+, então essas discussões estão vindo para o hip hop. Não sei se, Braga, se essa discussão é do trap, porque o trap eu vejo também muito nessa cena, é muito importante, né, essa evolução do hip hop, essa caminhada do hip hop para frente, porque daqui a um tempo, quem não vê a história do hip hop, né, vai ouvir só isso aí, e é muito rápido, né, porque se você faz sem estrutura, eu não estou dizendo que o trap não tem estrutura, mas é uma coisa que eu estranho, assim, né, assim, música todo final de semana, e isso é muito louco, né, porque todo final de semana e você já fica concorrente da outra semana. A gente escrevia, e essas construções, professores, elas foram também, elas demoraram a sair do rap, mas elas não saíram por tudo, mas a gente vem evoluindo, vem tirando. Por exemplo, ela e a Oléria, as mulheres no rap, durante muito tempo elas só faziam refrão, hoje elas já cantam músicas. Os grupos de rap tem mulheres atuantes, tem DJs atuantes, tem grupos só de mulheres. Então, isso na minha geração, essa geração nossa, e a gente continua ativo, as pessoas pensam que o hip hop da primeira geração, essa nossa geração, acabou, mas quem buscar, a gente está aí, está vivo, a gente está muito assessorando. Por exemplo, eu tenho uma música Matemática na Prática, parte 2, que eu escrevi juntamente com o Fábio Braza e com o Renan Inquérito, que são duas novas gerações do rap. Então, é importante a gente estar aqui. Quando eu falei que tinha mais pessoas de pele clara, foi no sentido assim, que a gente vê como, sabe, a gente vai mudando o espectro, como a gente vai mudando a cena. E, por outro lado, porque a gente também está num território, não sei porque vocês são de escola particular. Não pública. Escola pública. Mas eu não vi tantos indígenas. Quem é indígena aí? Quem é do Guarani, Kaiowá, do lado? Então, talvez essa mistura, essa coisa, faça bem à cidade, sabe? É com todo o respeito que eu falo. Eu não sei como é o esquema. E é um estado que a gente vê, professora, que eu falei, que a gente não viu nenhuma menção aos indígenas nas propagandas aí quando eu tive dos 40 anos, a gente até comentou isso, acho que eu fui na Universidade Grande Dourados nessa época. Isso tem que provocar a gente, certo? Então, o hip hop, ele é machista, mas ele tá trabalhando para deixar de ser machista. Eu falo a minha geração, e que a geração do Braga também possa prestar atenção nisso, porque aí a gente só pode dar a ideia que isso não é bom para nós, que as mulheres são importantes para nós, que todos nós somos gerados, né? E nós mamamos, e depois o número de feminicídios no Brasil é complicado. A minha geração discute isso, acho que essa geração do trap tem que discutir isso, assim como negros são assassinados, mulheres são assassinadas. E então isso muitas vezes é minha mulher, então é o meu carro, minha casa. Então tudo isso, esse apego, né, ele acaba causando esse tipo de ação, que a gente reprova. As mulheres têm a sua liberdade, assim como os homens têm sua liberdade. A gente quer uma sociedade em que todos tenham espaço de fala, espaço de liberdade. Ô, Gog, a Larissa está sem fone, mas ela quer perguntar, ela escreveu, ela quer saber qual que é o principal objetivo de vocês. Ela está perguntando para o Gog e para o Braga.
Em relação à música, né? Acredito que seja aos objetivos pessoais, profissionais. Quais são os principais objetivos? Fala pra mim. Então, um dos principais objetivos é, primeiramente, conscientizar, né, o pessoal com as letras, né? Como o mesmo Gog disse, sempre é uma desconstrução, né? Essa questão do, por exemplo, machismo aí na música, a questão da sociedade, né? A gente sempre está numa fase de desconstrução. Então, a gente está sempre almejando um amanhã melhor que ontem, né? Então, a gente está sempre querendo passar para as pessoas a motivação, querendo passar para as pessoas que elas conseguem lutar pelos seus direitos, entendeu? Mesmo a gente falando, por exemplo, no trap, a gente falando a questão de pode se parecer até um pouco mais superficial, né? Não passar tanto uma visão, mas se você pegar a fundo, a gente também consegue passar uma visão para a galera tentar seguir no seu sonho, entendeu? Tentar passar mais essa conscientização mesmo. Professor, no país da bola, o que vai decidir o jogo é a bolinha do zóio. A gente tem que ser craque na bola do zóio. É muito importante isso. Então, quando a gente fala... Porque revolução pessoal é vaidade. A favela não venceu. A favela não venceu. Alguns parceiros da favela saíram. Tirei minha mãe da favela. A favela não melhorou só porque você tirou sua mãe. Então, a nossa construção está É coletiva, né? Por exemplo, se você mora num bairro nobre e você ganha um dinheiro, você não vai sair do seu bairro nobre, você vai continuar, você vai reformar sua casa, ficar ali. Para nós a situação é diferente. Toda a cena é para frente, porque para trás é muito complicado. Então a gente já ganha o dinheiro, já quer mudar de lá. E a gente tem o conceito de que assim a gente está vencendo. Vencer para nós é ficar no lugar, é transformar o lugar, é comprar de nós. Se você faz uma pesquisa aqui, quantos que vocês compram de pessoas negras? Vocês compram de pessoas mais de pele clara. As lojas que vocês compram são pessoas mais de pele clara. Talvez vocês não comprem de indígenas, mas os indígenas também não compram de indígenas. Muitas vezes as pessoas de pele escura não compram de pessoas de pele escura. As pessoas de pele escura, ele compra o pão dele na padaria do português. Então, o dinheiro não circula entre nós. Então, cadê a grana? Então, se você não tem grana nesse jogo, como é que você tem poder de negociação? A gente vive num sistema do capital, professor. Então, é por isso que a gente fala de consciência de classe, de consciência política. Porque isso, para nós, é essencial. Isso, para nós, é essencial, porque quando a gente fala mal da polícia militar, quando a gente fala não acabou, tem que acabar, era o fim da polícia militar, é porque a polícia militar, ela só tem no Brasil a polícia militar, não tem polícia militar no mundo. Não tem polícia militar no mundo. A polícia militar, ela nasce em 1808, no dia 13 de maio, no dia da falsa abolição, ela nasce através das brigadas militares, né? do rei Dom João VI, né? Dom João. Eles vêm lá, na realidade, não é uma abertura dos portos das Nações Amigas. Eles vêm fugindo de Napoleão, né, cara? Eles vêm para o Brasil, para cá, fugindo de Napoleão Bonaparte, que ia, nesse caso, invadir ou ocupar, né? Invadir, né? E eles vêm, mas, tá vendo como o livro da história ele conta outra coisa? Aí o livro conta outra coisa. No Brasil, nós tínhamos 11 milhões de indígenas. Com um ano, né? Essa população foi para 1 milhão de indígenas quando ele chegar em 100 anos. Então, quer dizer, o que houve? Como é que a população diminui nessa quantidade em 100 anos? Então, um genocídio, né? Oi, professor. Um genocídio. Pois é, então, quer dizer, tudo foi tomado. Então, quando a gente fala isso, a polícia militar, ele chega na comunidade. Ele não chega... Vocês viram aquele vídeo, foi um vídeo que viralizou lá no Alphaville, em que o cidadão de bem, ele falou o que queria para o policial militar, e o policial militar ficou de braço cruzado. Se fosse na quebrada, na comunidade, eram os dentes quebrados, não eram os braços cruzados. Então, esse tipo de ação, é por isso que muitas vezes... Aí o que acontece? Essa mão de obra, olha só como é que acontece. A gente está trazendo aqui, professor, uma discussão pesada.
Mas onde é que ele vai recrutar essa mão de obra para a polícia militar? Ele vai recrutar na classe deles? Não, ele vai falar, vamos mudar a cabeça daqueles caras lá e vamos colocar eles dentro da polícia militar. Vamos dar para eles um caminho para frente e ele se resolve lá. Então quem está morrendo é nós, quem é polícia é nós. E essa discussão tem que ser feita na nossa comunidade. No dia que nenhum periférico falar, não, eu não vou ser policial militar, porque aqui todo mundo aqui, a maioria, só tem trampo para a polícia militar, como parceiro, só tem trampo, o Elião da Região fala, só tem vaga para trampar na polícia militar. Isso é de uma força muito grande. E a gente tem que discutir isso. Então, o rap é essa discussão linha a linha. Então, ele partiu e no seu lugar ficou o vazio. Não é só uma frase, não é só um impacto, é uma realidade. Sim, isso me faz lembrar de muitos jovens que eu dou aula, e quando vai fazer os 8 anos, aquela vontade de entrar para o exército, né, para as Forças Armadas, que é uma forma também de ter uma certa estabilidade, né, de um certo também apreço social, né, a pessoa que sempre foi subjugada, agora não, agora ela tem uma farda, né, ela vai ser tratada de uma forma diferente, né, socialmente falando. Ou talvez é aquela coisa, né, que sempre o Cássio fala também, né, quando a educação não é libertadora, né, como ele sempre cita Paulo Freire, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Então, eu antes apanhava, agora eu quero bater também, né? Chega de apanhar. Eu era humilhado, agora eu quero humilhar. Né? Os humilhados não são exaltados, então vamos humilhar os outros humilhados. E também, quando você fala da conscientização, me fez lembrar de um amigo meu que foi fazer uma prova na redação, ele falou que ele não sabia o tema, mas ele lembrou de um rap, que era o Rosas, Atitude Feminina, né? Falava sobre a violência doméstica, esse era o tema da redação. Então, através de um rap, ele falou que conseguiu desenvolver bem a redação, porque o rap ele traz muita informação, traz muito conteúdo, né? Então, assim, você pega uma letra sua, por exemplo, você consegue fazer uma tese, doutorado em cima dela, né? Destrinchando ela. Sim, professor. O rap é ritual afropresente, reação ao padrão, rua ativa pensante, recrutar a população, revolucionar a periferia, ritmo alto potente, reescrever a paz, rima alta patente. Então, é reescritura, né, do que é só do ritmo e poesia, né? Então, é REP também. E então o rap de Brasília mesmo, ele tem sua característica. Nós nascemos aqui por volta de 1981, 82, e a gente tem vários grupos de expressão, como eu falei, Câmbio Negro, nós temos aqui Álibi, Cirurgia Moral, nós temos Viela 17, nós temos Voz Sem Medo, nós temos Câmbio Negro. Então nós temos vários grupos, talvez depois de São Paulo, né, dessa nova geração, dessa primeira geração, nós éramos as mais fortes, e Brasília é onde tinha os bailes e o estilo mais pesado. Então até hoje é mais pesado. Hoje tem o Tribo, que vocês conhecem, né, Hungria, e tudo isso é consequência dessa caminhada, do que foi feito lá. Então, é preciso, ô Braga, conhecer a história. Você ouviu que você é um menino inteligente, você trocou ideia, mas tem gente que, por exemplo, professor, a favela venceu, ela pode ser traduzida também como só tem vaga para trampar na polícia militar. Eu quero entrar para o exército. Eu fui bancário. Até 1996 eu fui bancário. Então, chegou um tempo que eu falei, pô, não dá, mano. Eu vou trabalhar, e não era... O meu trabalho, ele estava na caminhada. Eu era um funcionário público, eu pedi demissão. E ali, porque já não combinava, porque eu estava no palco falando de uma coisa que... Quando os despertar, porque isso vai aos poucos se despertando. Então, se você pegar os livros lá do nosso tempo, gente, não sei se vocês não foram alfabetizados com isso, mas era Vovô Viu a Uva, né, com V lá, Vovô Viu a Uva. Só que, quando a gente traz para Paulo Freire isso, Vovô Viu a Vala, porque eu não vi a uva. Eu vi a uva mais velho, mas a vala a gente via desde moleque. Então, quando a gente escreve o livro, a gente tem a fala para colocar. Só que a gente, mesmo assim, a gente não escrevia o livro. Os livros eram colocados. Então, o processo de alfabetização, o processo de educação, educar é o quê? Educar é você ler. A educação forma a gente meio que igual. Mas é a cultura, a vivência, a forma de observar que vai te fazer diferente. Então, a cultura, no meu entender, ela é mais importante que a educação. Me desculpe, eu sou educador, eu estou na escola.
Porque a rua me atraía mais com a escola. A rua é cultura e a escola é escola. Ou seja, na hierarquia, eu acho que a escola tem que ouvir mais a rua para ser escola. Então, por isso também que eu acho bom o Evandro fazer uma diferenciada assim, falar um pouco sobre cultura, né, cultura de rua, como o hip hop, colocar dentro das escolas isso, né, que realmente é importante, porque ainda mais em escola pública, né, como a gente sabe que não é tudo flores, né, a gente tem bastante uma massa de alunos que realmente tem uma realidade muito diferente, né? E a gente quer passar essa realidade para eles e mostrar que eles têm um apoio, né? Que eles têm realmente que lutar por você mesmo, né? E não ficar alienado, né? Como podemos dizer assim. E eu acho muito importante o Evandro colocar essa pauta aí, como o hip hop, o rap, a cultura dentro das escolas. Eu acho que o professor Evandro e o professor Cássio, tão qual professores, educadores, eles são transformadores, porque eles estão trazendo uma cultura para dentro da escola. Então, eles estão trazendo a possibilidade de formar gente diferente. Porque 1 mais 1 é 2 na matemática. Mas 1 mais 1 na quebrada pode ser o quê? Pode ser uma família. 1 mais 1 na quebrada pode ser em qualquer lugar. Então, culturalmente, 1 mais 1 é diferente do 1 mais 1 na matemática. Então, essa resposta igual para todo mundo é complicado. Quando o juiz julga eu igual você, ele é 1 mais 1 na matemática, ele não é na cultura. Então, quando a gente traz isso para a vivência, para o dia a dia, você vê que a matéria não bate. E aí a matemática na prática fica sádica. Você não zera à esquerda mais nada, uma equação complicada onde a igualdade é desprezada. Então, hoje, a igualdade que eu escrevi, se eu escrevesse hoje, onde a equidade é desprezada. Porque se você tem 1,5 m, o muro tem 2,10 m, tem que ter uma caixinha de 60 centímetros para você ver do outro lado do muro, e eu não preciso de caixinha. As ações afirmativas são isso. A faixa de pedestre, todo mundo concorda. Poxa, vamos colocar uma faixa de pedestre. Para o idoso mais perto, isso são ações afirmativas. Não foram criadas por governo de esquerda no Brasil, foram governos, foi criado na Europa, ou nos Estados Unidos, as ações afirmativas. Mas a única ação afirmativa que é contestada é cotas nas universidades para negros, indígenas e quilombolas. Então, por que isso? Então, vem naquela pergunta, por que para nós é tudo difícil? Porque, na realidade, se você pegar lá atrás, vamos colocar, para fechar esse tema, professor, se você tem uma pele clara, você não é racista, em 1700, se tivesse a escola para ir, quem ia puxando o carrinho? Não tinha motor para puxar lá, você não tinha um motor. Quem ia puxando a charrete? Era eu, alguém parecido comigo. Sim. Eu voltava para casa para fazer a comida para essa pessoa, para eu buscar. Mas era a sociedade, eu não estou julgando, essa sociedade funcionava dessa forma. 300 anos depois, como é que eu posso comparar com essa pessoa e ir para a escola junto? Como é que eu vou fazer uma prova com o mesmo grau de dificuldade com as mesmas pessoas? Não é porque eu sou burro, mas não tive tempo de estudar. Então, eu quero acesso, eu quero estudar, eu quero estar na universidade. E outra coisa, nas cotas, as pessoas não conhecem o sistema de cotas e falam muito. Por exemplo, a prova é a mesma. O número de vagas reservadas para aquelas pessoas que são. E você é autodeclarante. Então, você se declara e as declarações não são só de cor, mas de vivência, de caminhada. É preciso conhecer mais a lei de cotas. Então, as pessoas, elas criticam sem saber, e aí vem o senso comum, abraça isso e aí viraliza, né? Como fala. O Gog, isso me faz lembrar também a ideia do consumo, né? Que a periferia quer essas coisas, né? Faz se lembrar até de uma parte do rap do Racionais que ele fala, né? Você disse que era bom e a favela ouviu, né? Disse que Red Bull, tênis Nike, fuzil. Então, assim, a gente quer adentrar essa ideia também, né? Então, a universidade também é uma forma de ascensão social também. Para muitos de nós, que moramos na periferia,
a educação é o único caminho que a gente tem até então, né? A gente não consegue ver outra forma, né, de ascensão, né? Pois é, se a gente perguntar quem está na televisão aberta, no sistema aberto hoje, televisão, quem está assistindo? Olha, eu tive Covid e quando eu cheguei, a minha porta de entrada foi assim, cara, eu vou. O número de mortes e tal. E quando eu cheguei, eu vi um SUS que funcionou, que me atendeu. Em 4 dias eu estava na rua, tá vendo? Eu já tinha tido alta, e fui super bem atendido. Existe um complicado que, com a vivência, eu pude ver ali na obviedade das coisas que o problema é que as pessoas não usam máscara. O problema é o álcool. O tratamento precoce não é cloroquina, é o álcool, gel, é o distanciamento. Agora, na comunidade, como é que se distancia num barraco? Como é que você se mantém distante do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe, num barraco? Num barraco quente, numa aldeia dessa como dos Guaranis Kaiowás, dos Tenerés aí. É complicado, mas no mínimo, né, após voltar do trampo, tem que ter um álcool, tem que ter uma coisa para passar. E isso evita muito, mas quando a gente tem o poder público incentivando o não uso de máscara, a gente vai ter um aumento. Você vê, as pessoas estão sendo vacinadas, mas o número muitas vezes não cai. Porque as pessoas... É uma fábrica de moer gente, mano. Está sendo uma fábrica de moer gente. Eu perdi um primo, eu estou com um primo entubado, e não é brincadeira, não é uma gripezinha, mano. Não é uma gripezinha. E então vocês são jovens, vocês têm... não caiam nessas conversas que é uma gripezinha, porque não é. Não sei se vocês tiveram familiares que perderam, e o conceito de família tem que ser colocado para além do tamanho da sua casa, do lote que você mora. O vizinho também é família, o irmão pode ser família, o parceiro pode ser família, a grande família, até a gente montar, né? A gente tem um conceito de planeta como família. A gente vai viver e vai se preocupar mais com os problemas dos outros como família, e não simplesmente como problema dos outros. Ô, Gog, a gente vem também para o encerramento, porque os alunos têm outras aulas também na sequência. E alguém quer fazer alguma pergunta? Porque a Sara já vai fazer o sorteio, vai sortear 5 CDs, né, ou DVD. Depois eu vou ver a sequência. Aí os boné também, que é da marca GOG, aí eu vou sortear para os alunos que fizeram a atividade do mês de junho. E aí, Sara, você pode já sortear aí o nome das 5 pessoas que participaram, ou estão participando da live, da aula online, que vão ganhar um CD autografado pelo GOG. A Kate levantou a mão. Fala, Kate. Eu queria perguntar para o GOG qual que para ele a importância da cultura do hip hop na nossa cidade hoje. Qual que é a importância dessa cultura dentro das escolas, dentro da comunidade e dentro da nossa sociedade em geral. E outra pergunta que eu tenho que fazer para ele é o que ele acha que nós jovens podemos fazer como a diferença compreendendo essa cultura daqui para frente. Porque agora a gente tem o conhecimento, o que a gente pode fazer com esse conhecimento? Poxa, Kate, muito boa essa pergunta, que bacana. Eu vi que vários ficaram, a Lucila também desde o começo, então é bem legal ver vocês interessados. Alguns saíram, outros voltaram. E a importância do hip hop, a importância da atuação da cultura na cidade, exatamente porque ele vai formando a nossa única. Nós somos seres, sabe, identitários. E isso é importante. Então, se você tem esse visual, é o seu visual. Se ele tem o visual dele, é o visual dele. Cada um, sabe, o diferente é o que é importante. E muitas vezes a gente quer matar o diferente, a gente quer colocar o diferente para longe. A gente vê um morador em situação de rua, não, vou deixar ele lá aqui, ó, aquele... E a gente vai dividindo novamente. Então, a importância da arte, da cultura, da leitura, da literatura, nós temos uma literatura periférica, vários artistas nacionais, várias mulheres negras, não negras, escrevendo livros. Isso é importante. Então, nós já temos a literatura nossa, ou seja, a nossa versão da história. A professora Conceição Evaristo, que foi indicada para a Academia Brasileira de Letras. Então, nós temos toda uma literatura, nós temos toda uma diversidade literária para a gente conhecer e sermos nós mesmos. Então, quer dizer, você pode ser negro, você pode ser branco, você pode ser indígena, você pode ser quilombola, você pode ser ribeirinho, mas com a sua identidade e respeitando o espaço dos outros.
Você pode ter sua religião, você pode ter sua religião católica, afro, evangélica, isso não é um problema. Mas agora o problema é você usar da sua religião e falar que você que vai ser salvo e os outros vão para o inferno. Você que a sua religião é melhor que a outra, aí vai o problema. E o que acontece? Quando a gente vê, por exemplo, as religiões de matriz africana, a gente vê que nós não temos grandes templos e nascem nos terreiros porque a lei não incentiva, a lei da isenção fiscal, por exemplo, para as igrejas, mas não dá para os terreiros, que até hoje só são consideradas manifestações culturais. Então, por isso que nós não temos espaços, né, mais, entre aspas, arrumados para esse tipo de manifestação cultural. Então, com isso, eu não estou falando mal dos evangélicos, não estou falando mal dos católicos, mas eu estou falando que a sociedade tem que se unir para dar o mesmo espaço para todos, sabe, Braga? Então, se tem para um, tem para todos. Só que o Brasil é um país que, desde o começo, não foram nós não. A influência europeia no Brasil foi muito grande, porque nós fomos colonizados, né, descobertos por europeus, mas já tinha gente aqui. E eles colocaram na cabeça que o Brasil tinha que ser branco, agora nós tínhamos que ter só brancos, aqui tem preto aqui. Então, a gente praticamente não era para estar aqui, o plano deu errado. Hoje nós somos a maioria da população. E a maioria da população, ela não é a mais assistida. Então, vai ter problema. Não tem jeito de não ter problema. A gente não vai recuar. E, sabe, a gente não está ameaçando, mas a gente está falando socialmente, vai ter que ter espaço. A gente não vai viver eternamente em favela, a maioria. Nós queremos também espaço, nós queremos quintal, a gente tem que plantar, a gente tem que colher, já é tradicional da nossa ancestralidade. E é isso que a gente quer falar para vocês. Então, professor, com respeito, obrigado. Eu agradeço o espaço, agradeço o sorteio. A gente vai passar para o Guilherme, para os meninos da produção, falar tudo, mandar para vocês. Adorei. Obrigado ao professor Cássio, a Sara, ao professor Evandro. E aí você vai para as suas considerações finais, professor. Aos alunos também, às alunas, obrigado. E desculpa qualquer cena assim, que possa ter destoado do que vocês pensam, mas é no sentido da gente ter a discussão, certo, Braga? Universal. E gostei de você, porque você é o trap que tem o conhecimento. Depois, como eu falei, professor, pode mandar seu som para mim ouvir, um link. Como eu te falei no Instagram, é Golpe Correta, manda lá o link. Entrega para o professor, porque para mim é muita coisa, não dá para ver todo mundo, mas aí eu ouço você, tá bom? Kate, eu respondi você, ficou bem respondido, tá bom? Obrigada. Obrigado, Obrigada pela resposta. Agradecer o Gog. Ô, Sara, quem que é os 5 ganhadores aí? Fala aí pra gente. Tá, eu vou fazer aqui na frente, né, para não dar nada. Deram 73 nomes. Não tô olhando, tá, gente? O Luiz Felipe Dias. Luiz Felipe Dias. Eu vou anotando aqui os nomes. Anota aí. Ganhou um CD autografado do Gog. Quem mais? A Laura Heloísa. A Laura Heloísa. Tá. Vamos lá. Jonathan Moreira. Jonathan Moreira. Beleza. Quem mais? A Vanilda. Ganhou. A Vanilda. É o Jonathan. A Vanilda Valentim. Vanilda Valentim ganhou também. E o último? É o Gabriel Soilo. Gabriel Soilo. Isso. Ok, gente. Obrigado, Gog. Obrigado, Braga. Obrigado, Cássio. Obrigado, Sara. Eu vou estar ensinando aqui porque vai começar a outra aula. Um abraço. Um abraço, gente. Prazer, Gog. Tamo junto. Tchau, gente. Obrigada pela aula. Tchau, Gog. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Valeu, Gog, pelas aulas. Obrigado, professor. Mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela presença, Gog. Obrigado. Braga também. Tchau. Lucia. Tchau, tchau. Obrigada pela aula. Tchau, foi uma ótima aula. Tchau.
É isso, Gog. Brigadão. Obrigado, professor. Obrigado. Tipo assim, os meninos são novos, né? Uhum. E eu falei de temas mais complexos, mas é o jeito de falar, não tem Sim, jeito. mas eu abordo esses temas também, é importante isso. E eles gostam, né, de debater isso também. Tá certo, professor. Eu vou pedir para os meninos mandarem um CDzinho. CD não. Alguma coisa para a Lucília e para a Cat, tá bom? Tá bom, então. Fechou. Então tá, Gog, eu vou mandar os nomes certinho, tá? Para você, pro pessoal lá, pro Hernani, tá? E aí ele passa para você autografar. Eu ainda vou sortear os bonés ainda, que é os alunos que fez a atividade. Tá bom, professor. Tá bom, então? Abraço, Gog. Vai. Vou fechar aqui. Tchau, tchau.